Vamos lá, uma questão um pouco mais complicada. Ó. Questão 2. Questão 2 diz o seguinte. Ó. Calcule a velocidade média nos dois casos seguintes. Né? Tem A. Você caminha 73,2 metros. Então vamos dividir aqui. Ó. Tem A. Fala o seguinte. Ó. Você caminha 73,2 metros a uma velocidade de 1,22 metros por segundo, né? Só deixando aqui separado. E depois você corre, tá bom? 73,2 metros a uma velocidade de 3,05 metros por segundo. Eu corrigi aí a questão, o enunciado que estava faltando. Tá? E aí no item B, isso aí em pista reta. Então ele quer que você calcule aqui a velocidade média. Tá bom? Quer saber a velocidade média. O item B é uma situação diferente. Você caminha 1 minuto com a velocidade de 1,22 metros e depois corre por mais 1 minuto a 3,05 em uma pista reta. Né? No item C ele pede para fazer o gráfico. Bom, vamos aos poucos. Tem A. Né? Nesse item A, ele destacou a velocidade em que você percorreu uma certa distância. Né? E aí depois ele te deu outra velocidade em que você percorreu novamente a mesma distância. Né? Como é que é essa situação? Você tem uma distância aqui de um ponto até outro, né? Digamos uma reta aqui. Tá bom? E aí, o que acontece? Nos primeiros 73,2 metros, então aqui do ponto A até um ponto B, né? Você corre. No meio do caminho, vou chamar aqui de ponto M, né? Essa distância daqui para cá, que equivale a 73,2 metros, você caminhou, na verdade, né? A 1,22 metros por segundo. Essa foi a velocidade que você usou nesse intervalo aí, nessa distância. Né? E aí na outra metade do percurso, tá bom? Os outros 73,2 metros, você correu a 3,05 metros por segundo. Né? Perceba, né? Se você vai de um local até outro, né? Digamos que você vai da sua casa até o centro da cidade. Né? Se na metade do caminho, percebam, na metade do caminho, você vai até a metade do caminho caminhando, né? E a outra metade você vai correndo, é bem lógico assim, pela nossa própria noção do dia a dia, que você vai gastar um tempo maior caminhando do que correndo, naquele mesmo espaço, naquela mesma distância. Né? Se você vai caminhando, você vai demorar mais do que correndo. Então a gente espera que esse intervalo de tempo que foi gasto aqui na primeira metade do percurso, né, seja diferente do intervalo de tempo que foi gasto aqui na segunda metade do percurso. Né? E a gente espera que esse intervalo de tempo aqui, ΔT1, né, seja maior do que o intervalo de tempo ΔT2. Por quê? Porque na primeira metade do percurso você fez o percurso caminhando, né, uma velocidade bem menor. Então é de se esperar que você gastou, né, mais tempo. Tá bom? E na segunda metade você gastou um tempo menor, porque você foi correndo. Qual é a definição de velocidade média? A velocidade média, nesse percurso aí AB, né, que você fez, vai ser o deslocamento total. Vou colocar aqui como ΔS, né, total do percurso, tá bom? Dividido pelo intervalo de tempo total. Tá bom? Essa seria a definição de velocidade média. Você calcula o percurso de A até B, né? Divide pelo intervalo de tempo total.
Para isso, a gente vai precisar saber quanto tempo levou em cada situação, porque eu não sei quanto é que foi o tempo que levou. Eu sei a distância, eu sei a velocidade, mas eu não sei o intervalo de tempo. O deslocamento total, a gente sabe, né? Como foi linha reta, ele percorreu 73,2 metros e depois percorreu mais 73,2 metros. E o tempo? Né? Se na primeira metade ele percorreu essa distância com essa velocidade, a gente pode aplicar separadamente, né, a ideia de velocidade média no trecho AM e depois no trecho MB. Né? Como é que fica aqui? A velocidade média no trecho AM vai ser a distância percorrida no trecho AM, né, dividido pelo intervalo de tempo que eu estou chamando de quê? T1, né? Que é o que eu quero saber. Eu sei quem é a velocidade que ele aplicou no trecho AM, eu sei quem é a distância que ele aplicou no trecho AM, e eu vou descobrir agora quem é o intervalo de tempo T1. Né? Porque do jeito que está aqui, eu já sei quem é o intervalo de tempo total. Eu posso calcular aqui, quem vai ser. Vai ser assim, o intervalo da distância total, né? Vai ser 73,2 mais 73,2. Isso aí vai dar o quê? 146,4. Mas só que eu não sei quem é o tempo total ainda. Né? Para eu descobrir o tempo total, eu vou precisar calcular o tempo T1, né? E depois calcular o tempo T2. Perceba que ΔT total vai ser o intervalo de tempo T1 mais intervalo de tempo T2. Porque ele gastou um tempo na primeira metade do percurso e gastou outro tempo na segunda metade, né, do percurso. Tá bom? E aí eu vou calcular agora aqui. Vai sair aqui. Por quê? Porque na primeira metade, no trecho AM, ele deslocou a uma velocidade de 1,22 metros por segundo. Tá bom? E o deslocamento foi 73,2 metros. Ora, com essa equação, eu sei calcular quanto equivale o meu ΔT1. Como é que vai ser? Vai ficar assim, 1,22 que multiplica ΔT1 vai ser igual a 73,2 metros. Né? Vamos deixar as unidades para depois. Como é que fica aqui? ΔT1 vai ficar 73,2 dividido por 1,22. Né? Aqui tenha só um cuidado com as unidades depois, tá bom? Porque com os algarismos significativos. Quando a gente for dividir aqui, 73,2, né, dividido por 1,22 dá exatamente 60. Né? Olha como interessante. Esse ΔT aqui dá exatamente 60 segundos. Né? Aí você percebe que do jeito que foi feito aqui, aqui tem 3 algarismos significativos, aqui tem 3 algarismos significativos, né? Então o resultado, né, pode ter, né, até 3 algarismos significativos, porque esse aqui também é uma divisão. Né? Então perceba que aqui, apesar de ter uma precisão menor, mas como envolve uma divisão, né, a gente pode dizer que o intervalo de tempo aqui correto, né, com 3 algarismos significativos, é 60,0 segundos. Bom, nesse caso aí, com os algarismos significativos. E o tempo T2, mesma conta. Velocidade média agora no trecho MB, né, vai ser equivalente ao deslocamento no trecho MB e o intervalo de tempo que eu estou procurando saber, ΔT2. Então vamos lá. Como é que vai ficar? Velocidade média 3,05 metros por segundo, né, igual a 73,2 metros, dividido por intervalo de tempo ΔT2. Então vamos fazer a continha aqui do lado. 3,05 vezes o ΔT2 vai ser igual a 73,2. Tirar esse metro aqui. Né? Como é que vai ficar?
ΔT2, 73,2 dividido por 3,05. O nosso resultado aqui, vamos dividir, 73,2 dividido por 3,05. Ficar 24. 24 segundos. Como a gente precisa de 3 algarismos significativos, o ΔT2, né, no caso, vai ficar 24,0 segundos. Então eu já calculei aqui quanto é que foi o ΔT1. Né? Calculei quanto é que foi o ΔT2. E aí eu estou pronto para calcular o quê? Esse tempo total. Porque eu já tenho o ΔT1, ΔT2. Fica fácil de calcular o ΔT total. Depois eu volto para essa equação aqui, né, e calculo a velocidade média total, no intervalo de tempo total. Bom, essa seria a ideia. Vamos lá. ΔT1, 60 segundos. ΔT2, ele gastou 24 segundos. Perceba que o resultado está coerente, né? Porque como ele foi correndo a segunda parte, ele gastou um tempo menor. Né? Justamente porque ele foi correndo. Na primeira ele foi caminhando, gastou 60 segundos. Na segunda ele foi correndo, gastou 24 segundos. Então quanto é que é o tempo total? Intervalo de tempo total. ΔT1 mais ΔT2 vai ficar 60,0 mais 24,0 segundos. Né? Aqui não vai ter problema com os algarismos significativos, porque eles são da mesma precisão. Né? Vai ficar 84 segundos. ΔT total 84 segundos. Né? Assim a gente pode calcular a nossa velocidade média agora total, no intervalo de tempo AB. Né? Isso aqui é só o item A. Como é que fica? 146,4 metros. Tá bom? Que divide quanto? 84 segundos. Então a gente faz essa divisão aí, tomando cuidado aí com os algarismos significativos. 104 dividido por 84. Se eu dividir na calculadora, vai ficar 1,74, né? 28 metros por segundo. Agora vamos olhar os algarismos significativos. Aqui a gente tem 4, né? Mas a gente tem a mesma precisão nos dois. Como a gente tem a mesma precisão nos dois, o que acontece? A gente tem uma divisão. Aqui a gente tem 4 algarismos significativos. Né? Aqui a gente tem 3 algarismos significativos. Então a gente vai usar o resultado que tem menos. Né? Se a gente vai usar o resultado que tem menos, a gente vai usar só esse número, esse e esse. Né? A partir daqui a gente arredonda, como aqui tem um 2, né? Então o resultado correto, final, velocidade média no trecho de A com B é 1,74 metro por segundo. Então, isso aqui seria a velocidade média, né, nesse trecho aí, né, AB. Né? Não é nem 1,22 e não é nem 3,05. Né? É 1,74. Vamos fazer o item B agora. No item B ele diz o seguinte: você caminha por 1 minuto com uma velocidade de 1,22 e depois você corre por 1 minuto com uma velocidade de 3,05 metros por segundo em uma pista reta. Nesse item B, a gente tem um intervalo de tempo que é fixo. Né? É 1 minuto para cada trecho. Né? E ele caminha no primeiro intervalo de tempo, durante esse tempo, e ele corre durante o intervalo de tempo, né? Na qual também é igual. Ora, perceba, se você tem ao mesmo tempo, vamos só raciocinar um pouquinho, você tem o mesmo tempo, alguém vai caminhando, outra pessoa vai correndo, né? É lógico que naquele mesmo intervalo de tempo, quem está caminhando percorreu uma distância maior. Quem está correndo, percorreu uma distância maior.
né? Porque a pessoa está correndo, ela vai mais longe, né? Quem está caminhando, caminha menos, né? Então, nessa questão aqui, ó, com absoluta certeza, a gente já pode dizer que a pessoa que caminhou, né, ela caminhou um intervalo menor. Né? Então, essa aqui, por exemplo, ó, esse intervalo aqui menorzinho no começo, durante esse intervalo de tempo, né, foi feito caminhando, né, e esse outro intervalo aqui foi feito correndo, né, que é maior. Só que agora aqui eu tenho um intervalo de tempo. Ele já me deu. Ó. Isso aqui, o intervalo de tempo, nesse caso aqui, é 1 minuto. E o intervalo de tempo aqui, nesse outro caso, é 1 minuto. Também. Mas eu não tenho a distância total. Perceba que eu não tenho a distância total e nem tenho a distância entre os trechos. Eu vou precisar calcular. Então, da mesma forma, ó, velocidade média entre os trechos A e B, eu vou precisar do deslocamento total, AB, e eu vou precisar do tempo total. Nesse caso aqui agora, eu tenho o tempo total. O tempo total foi 2 minutos. Mas eu não tenho quem é o deslocamento total. Então eu vou precisar calcular quem é o deslocamento total. Então, mais uma vez, a gente tem aqui o intervalo de tempo total. Eu consigo calcular, é 1 minuto mais 1 minuto. Isso aqui vai ser igual a 2 minutos. Colocando em algarismos significativos, aqui já a gente tem 3, né? 2 minutos você sabe que é 120 segundos. Né? E aqui a gente deixa com 3 algarismos significativos. 120 segundos. Agora, o intervalo de tempo total, AB, eu vou precisar primeiro calcular quanto é que vale o intervalo, né, de deslocamento entre o A e o M, mais o deslocamento que foi feito entre o M e o B. Eu não tenho esse rapaz aqui. E eu não tenho esse rapaz aqui. Mas eu posso fazer uma conta simples. Eu posso calcular a velocidade média nesse pequeno trecho aí, AM. Eu sei quanto é que foi essa velocidade, ó, foi 1,22. Eu sei quanto é que foi o tempo, foi 1 minuto, que basicamente é 60 segundos. Eu consigo calcular o deslocamento. Então, meu deslocamento aqui, AM, dividido pelo intervalo de tempo 1, vai ser o quê? Ó? Eu posso fazer a conta aqui. Ó. O deslocamento AM vai ser a velocidade média, que foi 1,22 metro por segundo, que multiplica o intervalo de tempo T1, que foi 1 minuto, que é o quê? 60 segundos. Né? Então, como é que fica aqui? 1,22 vezes 60 segundos vai ficar 73,20 metros. Coincidentemente, é a mesma distância anterior. Só que agora essa outra distância vai ser bem maior, porque ele foi correndo. Como é que fica essa outra distância? Então, essa primeira distância aqui a gente já calculou, dá 73,2 metros. E a outra distância vai ficar assim, velocidade média no trecho MB, deslocamento no trecho MB, dividido pelo intervalo de tempo 2. Né? Então, o deslocamento agora no trecho MB vai ser o quê? A velocidade média, que é 3,5 metros por segundo. Né? O intervalo de tempo que foi o mesmo, 60 segundos. E agora a gente vai ter um deslocamento de quanto? 3,05, que multiplica 60, a gente tem 183 metros. 183 metros. Vou mantendo aí a quantidade de algarismos significativos, 183 metros. Então, quem vai ser o deslocamento total? Eu agora acabei de calcular esse rapaz aqui, calculei esse rapaz aqui, eu sei quanto é que é o ΔS total de AB.
vai ser 73,2 metros mais 183 metros. Fazendo essa soma aí, ó, a gente vai ter o quê? 73,2, um deslocamento total, que é 256,2 metros. Agora vamos tomar cuidado aqui com os algarismos significativos. Ó. Por quê? Aqui a gente tem uma casa decimal, então esse cara aqui é mais preciso, né? E esse cara aqui tem 3 algarismos significativos. Esse aqui também tem 3. Então a gente vai usar a quantidade de algarismos significativos do termo, né, menos preciso, que é esse aqui. Lembre-se lá das ideias de soma. Né? Esse cara aqui é o mais preciso, esse cara aqui é o menos preciso. Então, a gente vai usar 3 algarismos significativos. Então, nesse caso aqui, a nossa resposta para esse problema aqui vai ser 256 metros. Tá bom? Isso é o ΔS total. Se a gente tem o ΔS total e o ΔT total agora é 120, fica fácil fazer o cálculo da velocidade média total. Quanto que vai ser? Velocidade média no trecho AB vai ficar ΔS no trecho AB dividido pelo ΔT total. Ou seja, 256 metros dividido por 120 segundos, né, que é o tempo total. Como é que vai ficar essa divisão aí? A gente vai ter aqui 2,135, né? Só que perceba, eu preciso de quantos algarismos significativos aqui na divisão? Eu tenho 3 aqui. Eu tenho 3 aqui. Como é uma divisão, a gente mantém a quantidade de algarismos significativos da menor do elemento que tem menos algarismos significativos, que no caso aqui é 3. Então, a resposta aqui, final, só pode ter 3, né? Então, ela deve terminar bem aqui, ó. Só que perceba, esse cara aqui é um 5. Se é 5, tem que arredondar para cima, né? Então, a resposta aqui é 2,14 metros por segundo. Essa aqui seria a resposta da questão, já levando em consideração, né, os algarismos aí significativos. Bom, então na primeira questão a gente tem 1,74, né, no item A, e no item B a gente tem 2,14. Tá bom? 2,14. Tem se ele diz o seguinte, ó. Faça um gráfico de x, né, em função do tempo, ou seja, da posição em função do tempo nos dois casos e indique de que forma a velocidade média pode ser determinada a partir do gráfico. Como é que a gente pode fazer esse gráfico aí? É um gráfico de posição. Ele quer que você faça um gráfico de posição versus tempo. Ou seja, é um gráfico que vai envolver o x com o tempo. Vamos tentar entender isso aqui, ó. No item A, então a gente tem aqui um gráfico. Vou fazer aqui um gráfico de x em metros. Então aqui é o x em metros. Eu discuti até isso aqui na aula passada, né? Essa questão do gráfico de x como função do tempo. E aqui a gente tem o tempo. Eu vou deixar o tempo em segundos, tá bom? Para facilitar um pouco. Né? A posição em metros e o tempo em segundos, porque a gente já vem calculando aqui os intervalos de tempo, né, em segundos. Apesar dele ter dado em minutos, a gente calcula aqui em segundos. Tá bom? Ó, no item A, ele percorreu 73... É muito importante aqui, ó.
ele percorreu 73,2 metros no intervalo de tempo que a gente calculou de 60 segundos. Então, ele andou 73,2 metros no intervalo de tempo inicial de 60 segundos. Então, ó, a gente volta lá para o gráfico. Vou dividir o tempo aqui de 0 para facilitar, né? 60 segundos e 120, porque o item B envolve 120 segundos. Como é que fica? Ele andou 73,2 metros. Então, vamos colocar aqui, ó, 73,2 metros. Vamos só ilustrar o gráfico aqui, ó. O que acontece? De 0 até 60 segundos, ele chegou a uma distância de 73,2 metros. Então, ele parte da origem aqui e chega nessa distância. Ora, se ele partir da origem e chegou nessa distância, é porque ele foi ao longo, né, dessa linha reta. Perceba que ele foi ao longo dessa linha reta aí. Ele andou essa distância nesse intervalo de tempo. E o outro trecho, né? Esse aqui seria o trecho que a gente chamou de AM, né? É o trecho AM. Vamos lá agora a segunda situação. Na segunda situação, ele andou mais 73,2 metros, tá bom? Ou seja, ele andou mais 73,2 metros, só que agora no intervalo de quanto? 24 segundos. No intervalo de tempo menor. Né? Então ele gastou 60 segundos para ir percorrer aquela distância, só que depois ele gastou 24 segundos a mais, né? Terminando aqui em 84 segundos. Ó. Observem bem, ele terminou aqui em 84 segundos o seu percurso, percorrendo uma distância total equivalente. Então, ó, ele percorre a mesma distância aqui de 73,2, totalizando quanto? A gente fez essa conta aqui, ó, 73 com 73 daria 146,4 metros. Né? Só que ele percorreu no intervalo de tempo menor. Bom, se aqui é 60, ó, bem aqui no meio é 90, por exemplo. E ele percorreu em 84 segundos. Então vamos colocar aqui 84 segundos, ó, como sendo esse ponto aqui. Tá bom? Então aqui digamos que é 84. E ele percorreu uma distância equivalente. O que acontece com o gráfico? O gráfico, ó, vai dar uma inclinada maior. Perceba que a inclinação é maior no trecho MB. Trecho MB. Por quê? Por que a inclinação do gráfico é maior? Porque nesse primeiro trecho aqui, ele andou numa velocidade menor, que foi 1,02 metros por segundo. Já nesse trecho aqui, ele andou numa velocidade maior. Ele andou a 3,05 metros por segundo. Bom, então é bem interessante esse gráfico aí, que mostra que nos primeiros 60 segundos ele caminhou, né? Por isso que ele leva um tempo muito grande. Né? Mas, posteriormente, para percorrer o resto do trecho, do percurso, né? Ele percorreu, né, uma distância equivalente numa velocidade maior. Então ele teve aí um aumento de velocidade. Beleza? Então esse seria mais ou menos o gráfico do trecho, né, da posição da pessoa aí caminhando nesse primeiro trecho aqui, né, e aí depois ele corre, por isso que aumenta a inclinação do gráfico. Então houve, nesse caso aqui, né, um aumento da velocidade
né? Depois a gente vai entender isso aqui como sendo uma aceleração. Houve um aumento da velocidade, né? Que corresponde, né? A um aumento da inclinação muito importante essa palavra aqui, do gráfico x versus t. Então essa informação aqui é importante. A inclinação do gráfico x versus t me dá, né, justamente o valor da velocidade. Né? Então se a inclinação aumentou, a velocidade aumentou. Aí o que ele pergunta? Pergunta assim, ó. Indique de que forma a velocidade média pode ser determinada a partir do gráfico. Né? Como é que a gente pode usar o gráfico para calcular a velocidade média? Perceba que a nossa velocidade média foi calculada bem aqui. Ó. A gente calculou na primeira situação que deu 1,74 metros por segundo. Tá bom? E essa conta veio de 146,4 metros dividido por 84 segundos. Como é que a gente pode obter isso aí a partir do gráfico? Ó? Não é difícil de você ver. Ó. Se você olhar para esse gráfico aqui, né, vamos pegar aqui uma outra cor só para ilustrar. Se você olhar para o gráfico, a distância percorrida total foi essa aqui, ó, 146,4. Essa aqui foi a distância total. E o intervalo de tempo total, ó, foi esse aqui, ó, 84 segundos. Então, ó, para eu calcular a velocidade média, é como se eu estivesse calculando, né, justamente essa variação aqui, ó, de distância, né, dividido por esse rapaz aqui, ó, esse pedacinho aqui. Então, graficamente falando, é como se eu estivesse medindo a altura final, né, e dividir por essa distância percorrida aí no tempo, né, ou seja, esse intervalo de tempo final aqui total. É justamente essa distância total aí. Então a velocidade média, aí no caso, pelo gráfico, né, vai ser a altura aí, tá bom? Desse triângulo aqui, ó, é como se fosse um triângulo. Eu vou desenhar o triângulo aqui que a gente está imaginando. Ó. Quem seria esse triângulo? Seria esse triângulo aqui, ó. Certo? É como se eu estivesse agora olhando para esse ponto final e esse ponto final e estivesse olhando só para esse triângulo aí. Então é a altura desse triângulo dividido pela base. Né? Seria o valor da velocidade média. Quem é a altura desse triângulo? Seria 146,4 metros dividido por 84 segundos. Daria o mesmo resultado. Daria uma velocidade média, né, de 1,74, né, como a gente calculou ali. Essa velocidade aqui, 1,74 metros por segundo. Então, você pode graficamente imaginar que a velocidade média, né, nesse caso aqui também fica fácil de ver, é justamente olhar para o ponto inicial, que é esse aqui, tá bom? E o ponto final. E aí você calcula o deslocamento total, que a gente calculou aqui, né, que é 146,4, e o tempo total. Como se fosse a altura desse triângulo aí, dividido pela base, né?
Tá bom? Depois a gente vai ver mais na frente que isso aí, na verdade, né, pode estar associado a um ângulo, né? A esse ângulo aqui, ó. E aí a velocidade média vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ó, o segundo caso aqui, ele é diferente, ó. O segundo caso, ele caminhou durante 1 minuto e correu durante 1 minuto. Né? Então, como é que fica o gráfico da posição versus o tempo? Vamos lá de novo, ó, nesse segundo caso. Deixa eu desenhar aqui o eixo de novo. O outro eixo, que é o tempo. Aqui vai ser o intervalo de tempo, medido em segundos, né? Novamente eu vou usar aqui 60. E vou usar agora o 120, né? Porque a gente tem nesse problema aqui 60 e 120. Né? Aqui é o x, dado em metros. Né? Só que observe bem, ó. Nesse segundo caso, ele percorreu uma distância de 73,2 na primeira metade, AM. Só que na segunda metade ele percorreu um valor bem maior, 183 metros. Totalizando o quê? 256 metros. Então vamos lá para o gráfico. Está aqui o total, 256 metros. Vamos lá para o gráfico. Vou fazer um esboço aqui do gráfico. Ele começa percorrendo, vamos fazer assim, aqui vai ser, como ele vai até 256, né, vamos dividir aqui em 50, 100, vamos ver se dá certo, 150, aqui é 50, 100, 150, 200, e aqui fica 250, né, ele vai até 256, é um pouco maior do que isso daí, um pouco mais. Vamos lá, nos primeiros 60 segundos, ele só caminha, né? Então ele caminha 73,2, né? 73,5, não se me engano, né? 73,2, né? Exatamente. Que é mais ou menos aqui no meio, ó. Esse ponto aqui é mais ou menos 73,2. Então vamos colocar aqui o ponto final no primeiro trecho. Né? Então aqui fica esse trecho aqui. Da origem até esse ponto, é o nosso trecho AM. Bom, então aqui é o nosso trecho AM. É um pequeno trecho. Só que na segunda metade, durante um intervalo de tempo aqui igual, ele percorre uma distância bem maior. Ele vai até 256. Então vamos colocar bem aqui o ponto. 256. Seria mais ou menos isso aqui. De forma semelhante ao item anterior, ele acelerou, né? Houve um aumento aqui da velocidade no trecho MB. Né? Então, da mesma forma que ele andou aqui a 1,22, né? 1,22 não, né? 22, né? 1,22 metros por segundo, né? Nesse outro trecho aqui ele correu 3,5 metros por segundo. Né? Por isso que ele percorre uma distância também bem maior. Tá bom? Ele percorre uma distância bem maior. Aí vamos lá. Ó. O que acontece? Né? Como é que a gente pode tirar a velocidade média aí no caso? Nesse caso aqui, perceba o seguinte, que você tem uma distância total, né, que é essa variação total aqui, ó, ΔS total, (256 metros, né, e o intervalo de tempo total está aqui, ó, é 120 segundos, tá bom? 120 segundos. Então esse intervalo de tempo total 120 segundos. Tá? Então, da mesma forma da questão anterior, do item anterior, se você olhar agora para esse triângulo aqui, ó, que eu estou desenhando aqui, você pode imaginar, ó, que a velocidade média
velocidade média, ela é dada pela altura do triângulo dividido pela base. No nosso caso aqui, velocidade média é dado por 256 metros dividido por 120 segundos. E aí o resultado foi aquele lá que a gente obteve ali anteriormente, 2,14 metros por segundo. Então, graficamente falando, é como se você olhasse agora para o ponto inicial apenas no gráfico, né? E o ponto final. Aí você constrói um triângulo desse ponto final e desse ponto inicial, olha para a altura do triângulo, que vai ser o deslocamento total, né? E você olha para a base desse triângulo. E aí a base desse triângulo aí vai ser, né, o intervalo de tempo total. Então, graficamente falando, é como se você estivesse calculando aí, né, como a gente vai ver posteriormente, né, o cateto oposto a um ângulo, né, que seria esse ângulo aqui, que é justamente a inclinação, e um cateto adjacente. Para o nosso caso aqui, simples ainda, é a altura desse triângulo e a base, dividir pela base desse triângulo. Bom, então, é uma forma de se calcular graficamente a velocidade média. Tá certo? Graficamente a velocidade média.